Boa noite, glória a Deus. É maravilhoso estarmos aqui de novo. Nós vamos compartilhar hoje no livro de Atos, capítulo 1, alguns versículos. Mas a gente vai se deter, evidente, com certeza nenhum. Bom, diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Santo Espírito, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém? Que o Espírito Santo me unja para falar. Mas essa palavra, ele falou comigo ontem sobre essa palavra, de que ministrasse essa palavra. E que o Espírito Santo me capacite, me unja a falar e unja a ouvir, capacitando a cada um a visualizar, ver, assistir, compartilhar, dar o seu like, dar o seu joinha e enviar, tá bom? Eu conto com você e desde já eu abençoo, agradeço e glorifico ao Espírito Santo por tudo que ele tem feito. Bom, a palavra é: não comece o seu ministério, não comece a fazer nada para Deus, o trabalho de Deus, se você primeiro não estiver revestido de poder. Aleluia! Que palavra! Irmãos, é triste ver que muitas vezes, muitas pessoas que amam até o Senhor, mas que não está seguindo a palavra. Sabe, a gente não pode sair por aí, porque Deus chamou a gente sair de qualquer jeito. A gente não pode sair por aí para fazer o que Deus manda, como é? Que Jesus morreu por nós, para nos salvar. Nós agora somos novas criaturas e queremos viver a vida para Deus, vivendo do jeito da gente. Sabe, Jesus, por que eu li todo? Porque para que seja bem mais entendido o que a gente vai falar, porque tem que estar a confirmação e a certeza e a direção na palavra. A palavra explica a própria palavra. Não estou com isso dizendo que é para a gente pegar versículos soltos, juntando com algum versículo de alguma coisa que eu quero falar. Claro que tem situações que a gente precisa usar esse meio. Mas a própria palavra explica a própria palavra. E aqui então fala que Jesus, antes de morrer, organizou todas as coisas concernente à vida, concernente à piedade, concernente ao chamado ao ministério. E ele jamais iria chamar alguém, seja para o que ele quisesse, para deixar que a pessoa fosse na sua força, que fosse no seu padrão, que fosse fazer as coisas para ele do seu jeito.
Sabe, as pessoas não querem gastar tempo seguindo uma ordem, um mandamento que Jesus deixou. Isso em muitos ministérios não é visto. Isso em muitos ministérios e muitos líderes não é apreciado. Isso tem ficado de lado. Mas ninguém pode ser testemunha de Jesus. Ninguém. Ninguém. Se não tiver revestido do Espírito Santo dele. Ninguém. Ninguém pode estar fazendo nada para Deus se não tiver revestido de Deus. E aí, há muitas situações que a gente vê, muitos problemas, muitas dificuldades, a pessoa quer ir no seu braço, no braço da carne, mas o Espírito Santo diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ninguém pode ir na sua força, mas infelizmente acontece muito disso. Por quê? Porque esperar. Porque aqui ele deu uma ordem, olha, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém é a base. Lá era o local específico que Deus havia reservado, porque lá era onde Jesus queria que estivessem. Mas que esperassem a promessa. Ora, ele disse, não muitos dias depois, mas ele nem chega a dizer quantos dias eram, na realidade foram 10 dias, porque era o tempo que ia chegar a festa do Pentecostes, né? Oficializar o Pentecostes. Então, Jesus esteve com os discípulos 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, foi bastante forte esse relacionamento. Que o Senhor Jesus criou um relacionamento de pastor e ovelha, de Deus e sua criação e sua criatura, que estavam preparando eles para esse grande evento que seria o quê? A morte na cruz, que sem ela ninguém poderia ser salvo. Ainda que Deus é Deus, mas teria que passar pela cruz. Teria que haver a crucificação de Jesus. Então, aí Jesus determinou-lhes, olha, não saia. Não saia de Jerusalém. Fique lá. Ou seja, passou aquele tempo todo preparando, discipulando, instruindo, escolhendo. Ele escolheu, né? Primeiro ele escolheu, depois de tanta oração, ele escolheu aqueles 12 e foi preparando cada um, tratando com a natureza, tratando com as obras da carne, tratando com os ideais, mudando toda uma infraestrutura. E hoje eles são a base, né? Os apóstolos são a base, humanamente falando, são a base da igreja. Por ordem de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo. Então eles tiveram que ficar lá. Eles podiam pensar, mas Jesus já veio me instruir, andei com Jesus, vi tantos milagres, ele já me mandou junto, me enviou para ir evangelizar de 2 em 2. Eu já sei tudo, não precisa não, eu já tenho, Jesus já me chamou. Eu não tenho dúvida no meu ministério, peraí. Mas Jesus não começou o ministério dele sem oração, sem jejum, sem buscar o Pai, o Espírito Santo. Jesus passou 40 dias, sem contar todos os dias que ele acordava ainda era muito escuro, para orar. Ele tinha que estar revestido do poder, porque ele estava na condição humana, como ser humano. Claro que nunca se compara com um homem mortal, pecador. Dos homens, Jesus é excelência. Dos seres humanos, Jesus é excelência. Que era uma pessoa, um humano, que nunca pecou. Não veio na raiz de pecado,
nunca pecou, mesmo quando ainda não era manifesto o seu ministério, ainda não tinha evidenciado. E durante o seu ministério nunca pecou. E depois que foi embora, melhor ainda que nunca pecou e nunca vai pecar. Então, Jesus foi buscar poder. E infelizmente a gente vê tantos e tantos ministérios, tantas pessoas têm os seus chamados, mas logo muitos partem. Não, Deus me chamou, ou se não, partem para estudar, fazer seminário. Eu não sou contra seminário, não é isso. Mas eu estudei seminário, fiz seminário, conheço seminário bastante. Meus irmãos, que são líderes também, pastores e pastoras, estudaram, fizeram seminário. Meu pai fez seminário. Mas deixa eu contar aqui uma coisa. Jesus não disse faça seminário, porque Jesus já treinou eles pessoalmente, né? Mas Jesus não disse vai para o seminário que vocês vão ficar capacitados. Sabe, muitas pessoas, a maioria, vão para os seminários sem ter experiência com Deus. Foi salvo. Alguns foram batizados com o Espírito Santo, outros não, só foi batizado nas águas, mas não tem raiz, não tem qualificação, não tem experiência com Deus, com o Espírito Santo, não tem dependência. Aí parte para o seminário lá. Muitos estudam sobre a Bíblia, mas a maioria, muitos, não tem comunhão com Jesus. Conhece muitas filosofias, conhece muitos cursos, conhece muitos estudos, conhece muitas graduações, conhece muitas teologias, mas não tem intimidade com o dono da vida, com aquele que chamou. Muitos vão partir para o seminário e nunca leu a Bíblia todinha. Não tem uma vida devocional. Não conhece Jesus de experimentá-lo, de ter comunhão com ele. Aí faz seminário, fica graduado intelectualmente e vazio espiritualmente. Embora ele atribua, ou ela, que está ali se preparando para servir a Deus. Como é que vai servir a Deus se não tem comunhão com o Deus que ela vai servir? Ela vai falar dele sem estar em comunhão, sem estar debaixo da obediência que Deus disse, olha, que Jesus disse. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Nenhum crente na face dessa terra pode fazer nada para Deus sem estar revestido de poder. É o poder de Deus que capacitou Jesus. Foi o poder do Espírito Santo que capacitou Jesus. E ele deu a ordem. Olha, o segredo do meu ministério foi me revestir do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que botou Jesus lá, que gerou Jesus. E Jesus dependeu do Espírito Santo também. Para tudo. Buscou em oração, em jejuns, e buscava. Então você quer fazer o trabalho de Deus a toque de caixa? Você está indo no seu ímpeto, na sua força? Você está indo na sua ideia? Você está indo na direção de quem quer que seja? Porque acontece muito isso nas igrejas, em muitas igrejas. Aceitou Jesus, percebeu que tem um ministério, foi descobrindo que aquela pessoa tinha... Olha, você precisa ir para o seminário. Eu não vejo dizendo assim, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter comunhão com a Bíblia e com o dono da Bíblia. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que se revestir de poder. E aí muitas denominações nem acreditam no batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus disse aqui, ó, vocês precisam ser batizados, porque, na verdade, João batizou com água.
ele não está falando do batismo das águas, porque esse daí, João, e cada ministério tem os seus oficiantes que vai fazer essa parte humana que ele delegou. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois destes dias. E aqui no 8, isso aí é o 1:4. O capítulo 1:8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Não viria somente porque eles aceitaram Jesus, não. Eles que tinham que ter um tempo de buscar a Deus, buscar essa promessa, querer essa promessa, obedecer aquele que ordenou, obedecer aquele que foi o exemplo, obedecer aquele que mandou, que inventou. E ser-me-eis, aí sim. Ó, passaram 3 anos e meio com Jesus, aprendendo todas as áreas. Mas, quando ele estava para ir, ele sabia que bem conhecia o mundo espiritual Jesus conhecia, que é assim que funciona a obra dele. Então não saia para fazer o trabalho de Deus sem que antes você tenha uma vida de revestimento. Muitos fazem a obra do Senhor, muitos são pastores, pastoras, mestres, muitos têm tantos outros títulos e não são batizados com o Espírito Santo. Não são revestidos de poder, não acreditam, acham que é religiosidade, acham que é tradição, acham que é uma coisa, é um blá 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 de crente, que é somente uma linha. Diz que é uma linha teológica, que é uma linha, é uma linha, uma escola, é uma direção, que tal grupo tem essa teoria, tal grupo tem essa teoria. Peraí, você está enganado, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Isso não é teoria, isso não é grupinho tal é para seguir assim, grupinho tal não é para seguir. Não. Isso aí é a base do ministério. Poder. Muitos não acreditam em cura, muitos não acreditam em profecia, diz que é adivinhação. Claro que tem muita gente, muito picareta, que fica por aí, mulher e homem, inventando mentiras e andando com demônios, dizendo que está andando com Jesus. Inventando, desfazendo, falsificando. Mas isso, desde que o pecado entrou, desde o Senhor Jesus avisou que ia acontecer, ia surgir esse tipo de pessoas. Mas a base não tem nada a ver se alguém não quer seguir, se alguém está com querendo fazer do jeito que você quer, indo atrás de escolas teológicas que dizem que não pode. Quem é o homem para fazer isso? Jesus, antes de subir, deu-lhes uma determinação. Peraí, não foi só para eles, não. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem estar revestido de poder, sem estar batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é com fogo, sem estar selado, sem estar capacitado nessa capacitação graduada nos seminários, que muitos seminários quase nem para orar. Quase não, ele não tem aquela parte, vamos agora exercitar os dons espirituais. Não acredita nos dons espirituais. Diz que todo mundo que é pastor, tem muitas e muitas igrejas que é assim, que só conhece o ministério pastoral, não conhece os outros ofícios do ministério. Não acredita, não dá lugar. Pois o corpo de Cristo jamais será edificado, será estruturado, jamais ninguém, igreja nenhuma, poderá ficar só com o ministério pastoral. Meu? Isso é errado. Isso é desobediência à palavra de Deus. Tem que haver os 5 ministérios operando na igreja. Porque os ministérios vão edificar o corpo de Cristo. Os ofícios do ministério vai edificar. Não é só o pastoral, não. Todo mundo é pastor, tem ministério, todo mundo é pastor. Porque desconhece os outros ofícios
ignora, não concorda e quer abafar. Muitos conscientes, muitos inconscientes querem abafar. Mas isso não é de Deus. Pode buscar o Senhor, eu mesma busco. E tenho sido bastante edificada com os ministérios, ou com os dons do ofício, com o ministério pastoral, com o ministério profético, com o ministério apostólico, com o ministério evangelístico, com o ministério de mestre. Eu tenho sido abençoada e tenho comprovado que o quanto que eu tenho sido abençoada não é somente ouvir pastores e pastoras. Não é que eu tenho nada contra, quem sou eu para ser contra? Eu sou contra o que não está na Bíblia. O que Jesus não anda, não vou ficar de braço cruzado. Ah, mas a minha doutrina, meu ministério não tem, eu não acredito. Não. Eu não tenho nada não tenho compromisso com o homem nenhum, não. Que tiver ensinando errado, não tenho não. Existe, é para existir, é para funcionar, o corpo de Cristo funciona, muito bem funcionado, com os 5 dons do ministério. E juntamente com todos os outros dons e todas as outras capacitações que Deus deu, que Jesus deu, que o Espírito Santo dá para nós nos revestirmos, nos revestirmos do que Deus manda, do poder dele. Então, quando a pessoa vai testemunhar, ele diz, para que, ó, aí ele diz, e ser-me-eis, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, oh, glória a Deus, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis, aí sim, vocês estarão capacitados a falar de mim, através de mim, pelo meu poder. Não é falar de mim pelo seu poder, da sua força, não. E por isso o evangelho tem ficado, o evangelho que os homens têm inventado, que tem tirado, que tem acrescentado o que Deus não mandou, que está esse evangelho, falso evangelho. Não estou dizendo que o evangelho é falso, não. O evangelho é poder de Deus, eu creio. O evangelho que é o evangelho. E tudo que contém o evangelho não tem nada a ver com as teorias de quem quer que seja. A se consertar, se quer chegar no céu. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí sim, você vai receber a base, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E outra coisa, que muitos ministros e crentes e chamados, não estou duvidando que Deus não chame, não chamou, que não é somente o chamado ministerial, mas é o chamado de Deus, cada um no seu chamado. Eu tenho um chamado ministerial, mas a quem Deus chamou profissionalmente precisa de revestimento. É o trabalho de Deus. O trabalho de Deus, seja ser porteiro, precisa estar revestido do poder de Deus. E pior não é isso, que muita gente até é batizada com o Espírito Santo, mas continua aquela linha. Foi batizado, mas não tem a vida de oração, orando em línguas, não entende, não procura se desenvolver nos dons, não procura crescer nos dons espirituais, não procura conhecer, não procura buscar o Espírito Santo para se desenvolver, para entender, não procura buscar discernimento de espírito, discernimento espiritual, não procura ter interpretação, ter revelação, ter visões e tudo que compõe, ter a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Tudo isso são ferramentas que capacitam a gente divulgar o Evangelho, ser testemunha, porque a testemunha tem que vir carregada com o dono da história, com o poder que moveu Jesus, que inflamava a vida de Jesus, e Jesus foi cheio, Jesus era tão pleno do Espírito Santo. E você não é diferente. Não pense mesmo que Jesus vai querer que você esteja fazendo o trabalho dele na sua força. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus por essa palavra. Hoje você
Tem pessoas como eu e tantas outras pessoas sérias, comprometidas com a verdade, não com uma doutrina que inventam, certo? E que podemos trazer exemplos, que podemos ajudar você a não, seja você jovem, criança, seja você tem um chamado de Deus, você tem que se revestir de poder. Ah, mas eu já orei algumas vezes e não aconteceu, eu me frustrei. Vai buscar de Deus libertação. Por que será que se frustrou? Porque aqui eu não encontro os apóstolos frustrados, não. Eles obedeceram e tornaram-se as maiores testemunhas. Era impossível não acreditar que aquele Jesus, aquele poder, que Jesus andava com aquele povo, que eles, os discípulos, que para eles podia ser qualquer um grupinho que andava com Jesus, e que Jesus os preparou para ser a cópia fiel dele. Ser minhas testemunhas. Testemunhar. Como você vai testemunhar de alguém que você não conhece? Como você vai testemunhar? Você viu. Testemunhar do poder dele, porque aquele mesmo poder vai vir sobre nós. Amém? Eu quero orar. Eu quero orar. Eu vim nesta noite te advertir. Te chamar para o eixo, te chamar para dentro da Bíblia, te chamar para o Evangelho, te chamar para o poder. Aleluia, eu amo esse poder. Ai, se eu não tivesse esse poder, se eu não fosse... Como eu estava dizendo aqui, eu preciso completar isso. E muitas pessoas não sabem, dizem que foram batizadas com o Espírito Santo. Eu já fui batizada com o Espírito Santo. Fala em língua? Não tem que falar em língua, não. Outro dia, a semana passada, eu vi uma pessoa me disse que não precisa ser batizada com o Espírito Santo, não. Não precisa falar em línguas, não. Eu disse, desculpe, isso é ignorância da palavra de Deus. Isso é falta de Bíblia. Você está aí com falta de conhecimento da Bíblia. Falta de palavra que você precisa parar para meditar e estudar a palavra de Deus. Não é estudar uma teoria, não é estudar a palavra de Deus. Isso é falta, isso é uma ignorância. E eu quero orar. Bendito Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem tido compaixão de mim, tem me escolhido e tem me capacitado a entender coisas que parecem triviais. Já conheço, mas que o Senhor me usa através do teu Espírito para ensinar como ouvir a tua voz, ser cheio do teu Espírito, obedecer a tua vontade. Senhor, tem misericórdia de cada um dos teus filhos que ainda não se dedicou ainda a isso, que não prestou atenção, que não se deu conta que está fazendo a obra de qualquer jeito e Deus não vai se agradar. Socorre, meu Deus, perdoando, libertando, capacitando, que teu Espírito Santo compunja aí para a tua palavra, para meditar, para obedecer, para crer, para estar aberto, para depender do teu Espírito, para se revestir de poder, para que possa ter poder para ser usado como testemunhas, para que através de sendo testemunhas, evangelizando e profetizando, doutrinando, discipulando pessoas, tantas outras, eles ministrando, sendo ministradas pelo aquele que está revestido de poder, teremos tantos outros cristãos iguais, parecidos com Jesus, imitadores de Jesus, batizados com o Espírito Santo e com fogo, revestido de poder, para que possa fazer o trabalho de Deus. Que o Senhor Jesus te liberte, peça perdão, pare aí do que está fazendo, pare de estar fazendo a obra do Senhor, se está revestido de poder, se humilhe e se volte, faça o que não fez no começo, vá buscar o Senhor com oração, com jogos, com rogos, com jejuns, com meditação da palavra, com quebrantamento, com sede dele, com dependência dele, que ele vai te batizar. Não vá atrás nem de homem, nem de mulher, seja quem for o líder, quem for, seja de que denominação for, que fica inventando mentiras e tirando você de ser batizado, que isso aí é coisa dos pentecostais. É coisa dos pentecostais, nem você acertou. Pentecostal vem de poder, de Pentecostes, de poder.
E Jesus disse, não seja nem morno, nem frio, seja quente, revestido de poder. Viu? Em nome de Jesus, que o Senhor te liberte, se arrependa, vá buscar o Senhor, que ainda há tempo, ainda há tempo. Peça a Deus que liberte sua mente de todo entulho que botaram na sua cabeça, de toda religiosidade, de toda religião, de toda rebelião, viu? De estar se entulhando só com conhecimentos teóricos, sem poder. Viu? Porque a igreja que não tem poder, ela vai cair. A igreja tem que estar alicerçada no que Jesus alicerçou. E você que ainda não é o servo do Senhor, uma mulher, um homem, jovem, seja lá quem for, drogados, bêbados, assassinos, prostitutos, hippies, revoltados, incrédulos, ateus. Olha, é tempo de se arrepender. Jesus tem um chamado para a sua vida. Entregue sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados e confesse a Jesus, Senhor, eu não creio em Ti mesmo, mas se Tu existes, se Te revelas a mim, perdoa os meus pecados e me salva, vem me convencer, vem me libertar. E sendo o Senhor verdadeiro, sendo o Senhor quem o Senhor diz que é, me batiza com o Espírito Santo e com fogo também. Eu vou entregar minha vida a Ti, perdoa os meus pecados e eu vou querer também ser batizado, eu quero ser essa testemunha. Vai admirar quem Jesus é, o que Jesus fez. Por isso, precisas entregar a tua vida a Jesus, tá bom? Se já conhecia a palavra de Deus, filho de crente ou desviado, é tempo de voltar, é tempo de entregar a vida a Jesus. Eu oro, rogo assim. Diga, Senhor Jesus, aceita-me, me perdoe tanta ignorância, tanta estupidez, tanta heresia, tanta apostasia, tudo que me afasta de Ti, me perdoe. E eu quero me arrepender dos meus pecados e Te receber como meu Senhor e meu Salvador. E eu quero ser batizado com Teu Espírito Santo, eu quero ser batizado, falar em novas línguas, eu quero ser revestido como Jesus foi. E em nome de Jesus, diga assim, Senhor Jesus, me recebe como Teu filho, Tua filha. Eu estava afastado, estou voltando, eu estava afastada, estou voltando, eu nunca Te aceitei, estou Te aceitando, e estou Te aceitando para ficar para sempre, até a Tua volta, em nome de Jesus. Deus te abençoe, conto com você com seus likes, conto com você enviando para tantas pessoas, me ajude a divulgar esse canal, porque aí o YouTube vai compreender que é de suma importância. Tem abençoado até o YouTube, até eles que trabalham, é de bênção mesmo, e eu conto com você. Até mais, a paz seja com todos. Amém? Deus abençoe.